Olá, amados. Nós temos uma palavra de Deus para você e ela é para agora. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra dentro do lar. Meu nome é Janice Leite. Nós estamos nessa maratona de 18 dias em oração e jejum pelas famílias. Qual família, Janice? A minha família, a tua família, as famílias do Brasil. Hoje nós estamos no 5º dia. Nós já falamos sobre colocar Deus no centro da nossa casa, a função do pai, a função da mãe, falamos dos filhos e hoje a gente vai falar da palavra. Foi com a palavra que Deus gerou tudo, né? Lá em Gênesis, né? E haja luz, e haja separação, e haja Deus com a palavra. Ele poderia ter feito assim e ter criado tudo. Então, mas ele foi com o poder da palavra. Para que isso? Para que a gente entenda que a palavra tem poder de bênção e de maldição. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Como está o poder? Como está a sua boca, a sua língua? O que ela está gerando na sua casa? Será que ela está gerando bênçãos ou maldição? Nós temos aqui algumas coisas para a gente conversar. Que são pilares da comunicação em casa, né? Eu separei alguns pilares. Então, em Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão seu fruto. Então, olha só, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua, a palavra falada, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la poderão comer do seu fruto. Qual é o fruto? O que você tem semeado na sua casa? Quais são os tipos de palavra que você tem semeado na sua família, para os seus filhos, para sua esposa, seu esposo, né? Aonde você anda, que tipo de palavra? Será que é palavra de amor, de paz, né? Que gera bons frutos? Ou será que você é uma pessoa que sempre está criticando, sempre em palavras de raiva, sempre primeiro vem a negativa para depois a positiva, se ela vir? Cada palavra, imagine, é uma semente. O que você está plantando? Vai nascer os frutos. Ou esses frutos quem vai comer é você ou a sua família. Então a gente precisa entender que aquilo que a gente fala, né, em Provérbios é muito claro, que a língua tem o poder e a gente vai comer desse fruto. Outra situação, as palavras são portas espirituais. Portas espirituais. Lá em Gênesis diz, na verdade a Bíblia fala muito em portas, né? Em Gênesis fala lá na história de Adão, Caim e Abel, fala lá, né, em 4:7 diz assim: o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo. E sobre ti, Deus está falando aqui a Caim, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, assim, o pecado já está na porta. Da mesma forma, lá em Apocalipse diz que Jesus está na porta. Se eu bater e você abrir, eu irei cear com você e você comigo. Então, o pecado e Deus, o bem e o mal, sempre está na porta. E que porta? A porta é aquela que a gente vai abrir. E muitas delas a gente abre com a boca. Geralmente é com a boca. A boca aberta ou a boca fechada demais. Então, aqui nessa palavra que a gente está ouvindo, nessa parte onde estamos falando que as palavras geram portas espirituais, a gente tem que entender se aquilo que você está falando está convidando a presença de Deus para a tua casa ou está abrindo portas para o inimigo, porque não tem do mesmo rio não gera água doce e salgada, né? Ou o rio é de água doce ou o rio é de água salgada, tanto que a gente vê, né, que lá na junção dos dois, água salgada e doce, não se junta, fica aquela, né, separa muito, embora a base seja água, não se junta. Então, Deus não vai habitar num lugar onde as palavras são de ódio, ressentimento, de destruição. Deus não vai agir ali. Então, às vezes a gente chega do culto, veio do culto, cheio de Deus, mas já começou a proferir, né, já na saída, já brigou com o irmão lá que tem o carro, colocou na frente, já brigou com o filho que se atrasou para entrar dentro de casa, do carro. Já começou a proferir, derramar, palavras que não são de bênçãos. Então, quais são as palavras, né? Outra coisa que eu queria dizer também, não só as palavras fazem, né, geram frutos, mas
o não falar, aquelas briguinhas de casal, ou um filho que não conversa. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu ficava brava lá, eu não queria, ficava 2, 3 dias sem falar com a minha mãe, sem falar com meu pai, ou os casais que, brigam, ficam ali, não vou conversar por 2, 3 dias. Meu Deus, na palavra do Senhor diz em Amós 3:3, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Já deveria ter verificado se essa pessoa é boa para o seu convívio ou não, antes de andar juntos. Agora que estão juntos, organiza, gente, às vezes é tão pouquinho. Às vezes falta só sentar em amor e conversar, amor, o que está acontecendo? Você está tão tristinha, né? Os homens dizem, está tão triste, o que está acontecendo? Falta às vezes o homem lá falar com a esposa, ver o que está acontecendo. Esposa, fica de beijo, 3, 4 dias de biquinho, 3, 4 dias, meu Deus, 3, 4 dias a menos. Você está perdendo esse tempo e Satanás está aí na tua casa, cirandando na tua casa, dizendo, consegui mais uma vez. Eles ficaram 3, 4 dias sem o foco na família, sem foco em Deus. Então não deixa, não fica esse tempo, não perde. A gente pode ficar chateado, a palavra do Senhor fala que a gente pode irar-se, mas não devemos dormir. Olha só, é interessante isso. Nós podemos irar, mas a gente não deve dormir com isso. Por quê? Por que dormir? Olha só, presta atenção. Dormir quer dizer, não podemos passar mais que um dia chateado. Por quê? Porque quando nós ficamos chateados, a gente começa a turvar o nosso coração e dá legalidade para outros sentimentos de ansiedade, de mágoa, de tristeza. E esses não são de Deus. Então, você está deixando a parte de Deus para o lado e dando espaço, brechas, como o cristão gosta de falar, para o inimigo agir na tua vida. Então, não deixe isso acontecer. Por isso não devemos dormir irado para a gente não pecar, né? Provérbios 15:1, eu adoro essa palavra, diz assim, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu fui muito iracunda, rixenta, sabe o que é isso? É a mulher que vive reclamando. Então não sejam mulheres, é muito comum, a gente vive num ritmo, alucinado, de uma carga alucinada, a gente tem que fazer o papel da mulher, o papel da mãe, a gente tem que estar bonita como mulher, porque assim, se espera dentro de casa. A gente tem que ser uma boa mãe, uma boa empresária, uma bom funcionário, uma boa, às vezes, professora. E ninguém vê o quanto aquilo está nos custando, E a gente vai começando a ficar fria, chata, enraivecida, rixenta, E a gente não deve ser assim. Então, olha só, a resposta ríspida desperta a ira. Então, que a gente possa ser mansa no falar, mansa. Olha só, a gente tem que ser manso no falar, O que é manso no falar? Pensa, se tu não tens... Eu aprendi com uma senhora, uma irmãzinha da igreja, que dizia assim para mim, Janice, toda vez que você ficar irada, porque ela acompanhou um processo na minha vida, e ela foi muito importante. Ela disse, toda vez que você ficar irada... coloca um gole, toma um gole de água e aí fecha a sua boca. Ou coloca uma colher de trigo na sua boca, uma colher de farinha. Quero ver se tu vai falar com a boca cheia de farinha. E ela me ensinou a ficar calada e aquilo teve um valor muito grande, porque não é o calar que eu tô falando aqui de ficar de malzinha. Eu vou ficar de mal, não quero conversar. Não, é não deixar a tua palavra ferir. A palavra, ela é como uma flecha, depois de lançada não tem mais como voltar. É como uma taça de vidro, Uma taça de vidro, depois de quebrado, não tem mais, não volta mais. E às vezes não sempre as palavras malditas, elas vão ferir. E aí, para quê? Eu ensino para os adolescentes, outro dia eu levei uma madeira lá, e a gente falou que a palavra mal falada é assim, pega uma madeira, faz isso na tua casa com teus filhos, pega uma madeira, pregos, palavra mal falada, briguei com o filho, briguei, enchi a madeira de pregos, agora eu vou pedir desculpa, eu não queria ter feito isso, desculpa, tira os pregos. Aí olha a madeira, tá cheia de buracos. Isso é efeito da palavra que não deve ser falada. Você pode até pedir desculpa, mas a marca ficou. Essa madeira nunca mais vai ser igual. Então a gente precisa ter esse cuidado de, antes de ferirmos, ajustarmos o que vamos falar. Então a resposta, brava, irada, ela vai trazer conflitos e a calmaria vem com a resposta, com a palavra serena, com a boca serena, O sábio é esse, que tem pensamentos no céu, olhos para Deus,
respostas que se tarda em falar e tem resposta serena. Ele tarda em falar por quê? Porque ele sempre fala pensando. Esse é o sábio, te convido, vamos ser sábias. Provérbios é um livro maravilhoso, explica isso. Outra coluna, né? O coração, pilares da comunicação. A boca fala, tá lá em Lucas, do que o coração está cheio. Mas se você está chateado, triste, magoado, meu Deus, do que vai derramar? O que a sua boca vai derramar? Tristeza, angústia. Tá, Janice, mas como é que eu faço? Tu vai ter que trocar a fonte dessa energia. Olha só, digamos assim, que você, sei lá, brigou na sua casa. Vamos criar uma hipótese aí. Brigou na sua casa com o esposo, tá chateada. Aí porque você brigou na sua casa, você já começou a escutar aquelas músicas que, né, aquele sertanejão que vai te deixar, ai, porque isso vai confortar meu coração. Na verdade, né, vai regando coisas na tua cabeça, sentimentos, ampliando os sentimentos que tu tá. Então, um pontinho assim, ele vai se alastrando. Então, o teu coração estava magoado, vai ficar cada vez mais chateado e mais magoado. Então, como que a gente vai mudar os nossos sentimentos? Com aquilo que escutamos. Olha só, o canal da nossa alma são os nossos sentidos, os nossos olhos, nossos ouvidos, a boca, tato, né? Então, o canal da nossa alma é aquilo que a gente escuta, ouve e fala, lê, né? Então, se você está chateado, você vai ter que fazer o quê? Vai buscar coisas que troquem essa frequência de sentimentos, vamos falar assim. Vai ouvir um louvor gostoso, vai ver uma boa palavra do Senhor, vai ver, sabe, vai dar uma caminhada no sol, né? Produz vitamina D, o teu corpo vai ter outras sensações. Encha seu coração com outras coisas, porque se você estiver chateado e estiver buscando, aí vai para a internet, vê aquela coisa aquela mentirada lá que tem na internet, pessoas que dizem que é feliz o tempo todo e não é. Aí você vai cuidar da vida dos outros na internet ou do seu ex. Não, gente, troque a frequência, busque encher-se de outra coisa que não é aquela que está te magoando. Então, se você está com o coração cheio de mágoa, tuas palavras vão ferir. Se você começa a se encher de bênçãos assim, ó, vamos explicar. Digamos que aqui é café, tinha no outro copo café. Se eu derramar água no copo cheio de café, o café vai derramando e vai substituindo a água escura do café pela água limpa. Vai chegar um momento que se eu colocar bastante água aqui, que o café vai sair, vai ficar só água. E é assim que é o nosso coração. Se o teu coração tá turvo, tá cheio de mágoa, tristeza, tu vai ter que colocar outras coisas. O que, Janice? Coisas boas. Que de verdade vão de encontro, não ao encontro, de encontro àquelas que tu estás vivendo. Se tu tá triste, tu vai ter que trocar a frequência, tem que ter força para isso. E às vezes é só pelo Espírito. Pede pro Senhor, Pai, o que eu preciso, Pai querido? Olha só, eu não estou me sentindo bem. Primeiro você larga. Senhor, eu reconheço que eu sou falho. Senhor, eu reconheço que eu estou com dor, eu fui magoada, estou chateada e tudo bem. Faz parte do processo. Senhor, eu reconheço que eu estou com luto, estou em luto. Senhor, eu reconheço que eu fui traída. Senhor, eu reconheço que eu fui enganada, né? E que eu estou me sentindo triste, eu reconheço essa tristeza, porque faz parte do ser humano a gente reconhecer e estar nesse lugar. Mas, Senhor, eu largo agora nos pés da sua cruz essa dor, essa tristeza, esse sentimento ruim. Senhor, faz de mim uma nova criatura, um novo filho, Senhor. Pede para Deus, deixa ali e aí começa a ver outras coisas. Não adianta você deixar ali e continuar perseguindo a vida da pessoa no Instagram, vendo o que ele fez de manhã, de tarde, de noite, se magoando com as coisas que os outros estão fazendo, porque assim, ó, quando a gente começa a se magoar com as outras coisas que as pessoas estão fazendo, às vezes a pessoa te magoou e nem sabe que te magoou, ou ele nem percebe, tem gente que não tem essa noção. E esse tipo de sentimento a pessoa jogou nesse copo o veneno, você resolveu, porque tu tem o livre-arbítrio, tomar o veneno e você quer que doa a barriga dele. Não vai funcionar assim, vai doer a tua. Então não vá para a internet buscar informações, tomar mais do veneno. Deixa cada coisa no seu lugar. Quando você larga nos pés da cruz, deixa o copo de veneno para lá e não olha. Faz uma limpeza, uma higiene, pessoal, não sei porque eu estou falando disso. Faz uma higiene
pessoal na internet, faz uma higiene mesmo, tira tudo que não presta da tua vida, da tua casa, né? Inclusive, vamos voltar na palavra, olha só, não sei por que eu falei disso, e vamos voltar na palavra. Tire essas coisas que estão turvando o seu coração. Você precisa ter palavras proféticas no seu lar, você tem que levantar esperança. Nós que temos um pouco mais de conhecimento, eu sempre levanto mais forte da cada família para poder bradar, né, por toda ela. Então, você que está ouvindo isso aqui, talvez seja você. Você vai ter que ter palavras de força. Janice, mas eu não tenho. Busca onde tem. Busca na fonte. A fonte é o Senhor Jesus. Bom, a fonte é a palavra do Senhor. Ele vai, troque a água escura pela água clara, que você vai se encher com uma força que você não vai nem saber de onde que vem. Então, você tem que ser essa pessoa da palavra profética. E assim, não sai da mesma boca, da mesma fonte, a água doce e salgada. Duas forças, a gente falou lá no primeiro dia, não habitam no mesmo lugar. O bem e o mal não vai habitar. Você vai precisar tirar o mal, porque senão Deus não vai entrar. Mesmo que você queira, Ele não vai entrar. Ele não fica no lugar da imundícia, da sujeira, da podridão, da palavra mal falada. Ele não fica. Deus não coloca. Janice, mas do que você está falando? Às vezes a gente começa a falar para os filhos, você é burro! Né? Vai começar a falar palavras para o filho. Você nunca faz nada certo, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, você não vai dar em nada. Eu cansei de você, eu tô cansada dessa casa, eu não aguento mais isso. Gente, que isso? Ai, meu Deus, eu tô rindo porque eu já fui essa. Eu não preciso mais de você, eu não quero mais te ver aqui, saia daqui agora, suma daqui. Ou palavras, né, em casa, saia daqui. Dessa forma. Deus não é esse. Deus não é esse, não habita nessa confusão. Começa a ser fonte de bênção na tua vida, assim, filho, eu acredito em você, você é capaz. Se tem uma coisa que está errada, digamos assim, fez errado o negócio. Você diz, filho, quem sabe agora você faz isso dessa forma. Não adianta criticar, não adianta apontar o dedo. Quando a gente aponta o dedo, né, um para frente, tem 3 que voltam para trás. Olha aqui, ó. Então, se tu apontou para cá, olha os que estão, né, você está fazendo talvez da forma errada. Apontar o dedo nunca é certo. Nunca é certo. Então, se tem alguma coisa que não tá ajustada na sua casa, diz assim, filho, o marido, o esposo, o que tu acha de fazer dessa forma? Sempre com uma pergunta, tu faz a pessoa pensar e ela vai ver, e aí ela vai raciocinar e ela vai ver, poxa, de repente vale a pena assim eu mudar a forma que eu tô fazendo. Então, não é assim que tem que fazer, por que tu fez assim? Não faça assim, eu já te falei, eu já não te falei que é nesse lugar, eu já te falei. Não é assim? Querida, filha da amada de Deus, o que tu acha de você guardar as suas roupas dentro do guarda-roupa? E deixa ela pensar, mãe, acho que tem que ser, então tá bom, então faça. Entendeu? A gente tem que mudar a frequência. Falar, né, eu acredito em você, você é presente de Deus na minha vida, você tem um propósito lindo para a tua vida, eu te perdoo. Nós vamos falar um dia só sobre perdão, acho que é amanhã. Deixa eu ver se é amanhã. Perdão, amanhã, perdão na casa, amanhã. Então, vamos deixar o perdão, eu te perdoo, né? Nossa casa tem paz. Eu falo muito aqui em casa. Nossa, Senhor, obrigada pela minha casa. Na hora da refeição, a gente senta, eu e Sofia, somos eu e Sofia e a Hannah, que é a nossa cachorrinha. Eu e Sofia, Senhor, obrigada por esse alimento, obrigada, Senhor, por mais esse dia, obrigada pela nossa casa. Quando a gente acorda, obrigada pela nossa cama gostosa, Senhor, porque tem muita gente que não tem, né? E mesmo se a gente tem ainda que tá longe daquilo que a gente queria, Senhor, obrigada pela essa garagem fechada que eu coloco o meu carro, obrigada por essa vaga, obrigada por até isso, obrigada. Gratidão abre portas, ingratidão fecha. Então, quem você está sendo, né? Meu Jesus, olha só, o nosso desafio é vigiar o que sai da sua boca, mulher de Deus e homem de Deus. Da mesma boca não se libera bênçãos e maldição. Então, às vezes, a gente está nesse caminho de ser aquele que mais abençoa do que amaldiçoa, mas tem horas que a gente volta, né? Então, vamos vigiar. Vigiar é o que? Cuidar. É olhar o que estamos fazendo. Temos que olhar o que estamos fazendo. Somos frutos. Tudo que sai da nossa boca é uma semente plantada, vai crescer, vai germinar o quê? Então, eu desejo de verdade que vocês sejam bênção na vida de cada um de vocês, da sua família. Vamos orar? Meu Deus, o meu tempo aqui é uma luta para ficar em 20 minutos. Vamos orar. Nós estamos nesse projeto de orar 18 dias pelas semanas, pelas famílias do Brasil. 18 dias também é oração e jejum. Eu estou jejuando 18 dias, 18 horas por dia. É um propósito meu.
A nossa igreja também está fazendo algumas coisas nesse sentido e eu tinha vontade, vou abrir para vocês aqui, já estourou meu horário, tá tudo bem. Eu tinha vontade de discipular minha família. Eu sou a única cristã, eu e minha casa, eu e Sofia somos da nossa família a única, a célula cristã da nossa família. E eu tinha vontade de discipular. Ai, porque na palavra do Senhor diz assim, ide fazer discípulos. Não adianta só eu falar de Deus, eu tenho que discipular, e discipular é o que é ensinar, é tirar a água suja e colocar a limpa, ser fonte de água limpa, né? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que eu estou falando. Eu tinha vontade de discipular e aí Deus falou muito comigo assim, discipular. Eu disse, tá bom, vou fazer uns videozinhos pequenos e mandar para minha família. Eu pensei, bom, vou gravar uns videozinhos maiores e vou colocar na internet, quem sabe eu consigo acessar outras famílias, quem sabe seja a sua família que está recebendo e não sei se é a minha, de verdade, não sei, até acho que não. Mas é sempre assim, né? Jesus não fez muitos milagres na terra natal dele, sabe por quê? Porque eles não acreditavam nele. Verdade, ele fez muito lá em Jerusalém, Cafarnaum, ele fez por aquele lugar, mas na cidade natal dele, Nazaré, Jesus de Nazaré, não fez. Por quê? Porque eles não davam, não criam que ele era o Messias. Não, tem muita gente que não acredita até hoje, né? Mas a cidade natal dele não acreditava. E é assim, às vezes não sou eu. Mas eu sei que Deus vai me usar para chegar na tua família e vai usar outra pessoa para chegar na minha. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Meu Jesus. Vamos orar pelas famílias, Senhor. Estou tão grata hoje, Senhor, por ter mais um dia, o 5º dia nessa nossa maratona de orar pelas famílias. Obrigada, Senhor, por mais esse momento. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes a gente usa a nossa boca para ferir, sem perceber, Senhor, a gente fere, a gente coloca um espírito, né, um peso espiritual na nossa casa, nos nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, Senhor. Perdoa, Pai, nos perdoa porque a gente ainda não é sábio, que a gente ainda usa a palavra com raiva, Senhor, com desprezo, a gente ainda profere palavras de maldição na nossa casa, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa porque a gente ainda é tão tolo, a gente é tão fraco, Senhor, a nossa carne é tão fraca, Senhor, nos reveste, Senhor, com o seu poder, o poder das suas armas espirituais, para que a gente seja mais forte, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, e a gente gostaria, por conta disso, a gente gostaria de cancelar, Senhor. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora todas as palavras, Senhor, de maldição, palavras malditas, palavras que a gente proferiu contra a nossa casa, nossos filhos, nosso marido, que abriu brechas espirituais, estão canceladas agora em nome de Jesus. E a gente declara, Senhor, que as sementes de maldição que foram geradas, que foram plantadas, elas não vão gerar frutos, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos liberar agora a vida nessas famílias. Que a nossa boca seja fonte, Senhor, de paz, de amor, de fé. Que da nossa casa saiam, na nossa boca saiam, dentro da nossa casa, só palavras que vão curar, que vão edificar, que vão trazer esperanças, que vão transformar nossos filhos em meninos e meninas fortes, Senhor, perante essa sociedade que está toda estranha, Pai querido. Senhor, eu lhe peço agora, Pai. Oh, querido Deus, que cada lar do Brasil seja marcado agora com uma comunicação saudável, cheia da tua presença, Senhor, cheia do seu amor, cheia da sua glória, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus governe os nossos lares. Que o Espírito Santo de Deus governe os nossos lábios e os nossos corações. Que nenhuma palavra torpe saia a partir de agora da nossa boca, Senhor, mas só aquilo que vai edificar, que vai trazer bênçãos, que vai abençoar, Pai. Nós profetizamos, Senhor, nós profetizamos, Senhor, que o Brasil terá famílias fortes, famílias cheias de bênçãos, lares abençoados com a boca, gerações firmadas na sua palavra, Senhor, e nós cremos que a vitória já é nossa, que o Brasil, ele tem jeito, que as pessoas que estão perdidas vão achar uma pessoa, uma mensagem dessa, Senhor, para que possa entender, parar de usar sua boca, Senhor, como canal de maldição. É isso que nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, amém. Querido, se fizer sentido para você, passe esse vídeo para alguém, vamos fazer assim? Passe esse vídeo para alguém que
que você acha que vai se beneficiar com essa palavra. Eu comecei os nossos vídeos com 8 minutos, esse já deu 24, vai dar 25 minutos. A gente vai tentar diminuir o tempo, mas assim, ó, é para quem quer. Na palavra do Senhor também diz que naquela casa que não deixar a palavra do Senhor ser falada, daquela casa a gente não deve levar nem a poeira embaixo dos sapatos. A palavra é só para quem quer. A bênção é só para quem quer. Amém? Enquanto isso, a gente ora por aqueles que não querem ouvir ainda. Amém? Até amanhã. Amanhã a gente vai falar. Amanhã é muito sério, gente. Perdão dentro de casa. Perdão dentro de casa. Vamos lá. Vamos nos perdoar. Vamos entender. Vamos criar uma nova rotina. É isso que a gente vai fazer em nome do Senhor Jesus. Amém?